Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do PodTech, um momento para partilhar, trocar e conhecer, profissionais mais experientes que vêm aqui partilhar conhecimento com todos nós, não é, engenheira Eulália? Exatamente, olá pessoal, mais um episódio do PodTech. Mais uma vez agradecer a todo mundo que vem nos acompanhando, mais uma vez agradecer também por todos os feedbacks. Continuamos a crescer, continuem a acompanhar-nos, continuem a ativar o sino e a curtir a nossa página Somos Todos TI. E hoje temos aqui um convidado que vai abordar um pouquinho sobre comunicações móveis. Já tivemos lives, já tivemos aqui alguns episódios, mas nunca tivemos voltados ou virados para aquilo que são comunicações móveis. De certeza que aí em casa, alguma pessoa que está nos acompanhar já ficou assim curioso de saber, ok, tenho um telefone, tenho uma pessoa lá distante, fora do país, como funciona, como é que nós conseguimos usar esse equipamento ou esse dispositivo para falar, para nos comunicar, para trocar exatamente. Então hoje nós trouxemos um especialista para falar um pouquinho sobre comunicações móveis. Boa. Então, temos aqui o nosso convidado, Euclides Agapito. Muito obrigada por estar aqui conosco, por ter aceito o nosso convite. Sinta-se à vontade de partilhar o seu conhecimento. De certeza que vamos aprender muito e muito consigo. É um prazer estar aqui no PodTech. Eu sou Euclides Agapito e estou aqui para partilhar a minha experiência no mundo das comunicações móveis. Ok, boa, muito bem. Então, antes de entrarmos para aquilo que é o nosso tema, comunicações móveis, vamos conhecer um pouquinho daquilo que é a vivência do nosso convidado. Então, Euclides Agapito, quem é Euclides Agapito? É formado em quê? Está nesse mundo das tecnologias há quanto tempo? O que é que tem feito aqui por Angola, pelas tecnologias? Queremos saber um pouquinho sobre isso. Ok, muito bem. Euclides Agapito é um jovem, né, apaixonado por tecnologias, que está sensivelmente, daqui a 4 meses, farei 18 anos, né, terei 18 anos de experiência no mundo das telecomunicações, Uau. Especialmente nas redes móveis. Né. Tenho formação em física, eu sou bacharel em física aplicada e sou licenciado em engenharia eletrotécnica pela Universidade Agostinho Neto. Tenho também formação em engenharia informática e telecomunicações e sou mestrando em transformação digital. Ok, um currículo super vasto. Além de várias certificações, né, em comunicações móveis. Como vocês sabem, as comunicações móveis, as redes móveis possuem várias áreas, né, dentro das redes móveis. Então tenho várias formações, por exemplo, em redes de acesso, em redes core, transmissão, em serviços ligados às comunicações móveis. Sou também docente universitário. Leciono a cadeira de redes de telecomunicações, sistemas de telecomunicações, sistemas distribuídos e paralelos também agora. Uau. E sou formador, sou mentor, sou empreendedor na área das telecomunicações e tenho participado em grandes projetos de telecomunicações a nível nacional, né? Participei quando entrei para o mundo das redes móveis, na altura só estava a ser desenvolvido o 3G, né? Não havia mais nada do que isto. Né? Um pouco antes, comecei com o CDMA, que é uma tecnologia que já não existe. Acho que somos um grupo muito restrito de jovens que ainda participaram no tempo do CDMA. Depois do 3G até agora, né, o 5G. Entretanto, participei em projetos nacionais, participei no projeto de expansão da rede de fibra óptica nacional, participei no desenvolvimento das tecnologias 3G, 4G, né? A 5G já nem tanto. E estamos aqui então para partilhar a minha experiência dentro deste mundo magnífico das comunicações móveis. Obviamente que vamos aprender muito, é muitos anos de experiência, é muita coisa, é muita informação. Exatamente, é muita coisa. Jovens, né, que estão a acompanhar o nosso PodTech, vamos nos inspirar, né? Vamos seguir esse caminho, vamos nos formar, vamos buscar
certificações, porque de certeza que vai ajudar naquilo que é o desenvolvimento do nosso país. Vamos contribuir também com o crescimento da economia, vamos buscar soluções para várias problemáticas que nós vemos enfrentando. Então é um pouquinho por aí. Só mais uma questão, engenheiro Euclides, Agapito. As formações que foi fazendo foram feitas todas aqui? A facilidade de nós nos formarmos e temos esse percurso em telecomunicações a partir daqui do país, ou temos sempre que buscar cursos e formações fora daqui? Ok, muito bem. Boa parte das formações que tenho, né, foram feitas fora, em vários países diferentes. Naquela altura, só se podia buscar lá fora. Algumas já se conseguem localmente, não é? Mas as formações de um nível mais profundo para especialização ainda não temos cá, não é? Ainda não temos aqui grandes academias com laboratórios específicos para teste, ensaios, para um nível muito mais profundo, né? Aqui temos formações de nível iniciante, né? Formação de nível um pouco mais intermédio, mas boa parte das formações que fiz foram feitas fora do país, né? E dentro do meu mundo de empreendedorismo, não é? Em que também temos uma academia de formação, trouxemos algumas formações, não é? Que não tinham cá em Angola, que nós ministramos também. Exatamente. Num outro fórum, vamos entrar mais profundamente nesse tema. Vamos. E eu fiquei aqui curiosa, para aquelas pessoas que gostariam de seguir esse caminho de comunicações móveis, quais seriam as certificações específicas que eles poderiam fazer? Eu tive uma conversa com um jovem aqui nos bastidores, por acaso fez uma pergunta parecida a essa. E a pergunta dele foi: será que um jovem recém-formado, universitário, está pronto para entrar para o mercado das telecomunicações? Eu disse que não. Nós temos mais de 30 cursos de engenharia de telecomunicações, todos eles diferentes, todos eles com um programa diferente. Quem estuda engenharia informática na Universidade Católica ou telecomunicações não aprendeu, ou seja, não tem as mesmas cadeiras para quem estuda engenharia informática na Universidade Augusto Neto, na universidade, numa outra universidade, no SPTEC, totalmente diferente. E temos aqui um grande déficit em Angola, que todos nós sabemos, que é a falta de laboratórios, a falta de prática. O estudante sai tudólogo mais ou menos, sabe um pouco de programação, um pouco de redes, um pouco de sistemas operativos, viu a fibra mais ou menos, tudo um pouco mais ou menos. Se calhar nunca viu a fibra. Se calhar nunca viu. E depois temos um grande problema, não é? É que é a falta de professores, não é? De docentes especializados. O grande erro que nós cometemos, e temos que falar sobre isso, é que esta escassez de docentes obriga as universidades em colocar um ex-estudante que apresentou bons resultados como professor. Isso pode até funcionar para outras áreas. As áreas de engenharia não funcionam muito bem. Porque esse ex-estudante, às vezes sem um nível de mestrado, sem qualquer experiência no setor, acaba por replicar, não é, o que ele aprendeu. Se aprendeu bem ou mal, acaba por entregar as muletas que recebeu às novas gerações, não é? Então, para cursos técnicos, na minha opinião, muito própria, eu acredito que para as cadeiras de especialização, aquelas cadeiras do 4º, 5º ano, tem que ser professores que já trabalham na área há pelo menos 5, 10 anos, né? Que já trazem alguma experiência. Sendo uma especialidade de telecomunicações é algo abstrato, né? Ondas que viajam no espaço, luz que passa na fibra, antenas que propagam, que não se vê. Então, quando alguém que vai explicar isso, que vai ensinar, trabalha na área, já trabalhou na área, vai explicar isso de forma mais fácil, com exemplos muito mais práticos, não é? Então, ainda temos aqui um percurso, um caminho a percorrer a nível do governo. Tenho estado a acompanhar aqui as inspeções do INARES, as universidades, as exigências de laboratórios e tal. Acho que nos últimos 2 anos está a acontecer. E eu acho que é um bom passo. Vamos lá ver o que é que vem mais para frente. Indo já para a pergunta direta da Vita, quais são os cursos que um jovem deve fazer para entrar no mundo das telecomunicações? Primeiro, tem que conhecer tem que ser apaixonado por isso, né? Porque não é fácil, né? Telecomunicações envolve física e matemática, e é o que os jovens não gostam. Eu tenho que gostar dessas coisas, física e matemática, primeiro. E depois tem que entrar com o básico de redes, né? Redes, de computadores. Tem que brincar um pouco nesse mundo.
modelo OSI, TCP/IP, né? Tem que conhecer um pouquinho a transmissão de dados, né? De uma máquina para outra, né? Tem que fazer primeiro essa formação de redes. Mas antes, tem que fazer inglês. Ok. Aquele curso de redes, boa parte dos conteúdos já está em português, mas um conteúdo muito mais específico poder encontrar em inglês. Em inglês. Né? E depois tens outros cursos, né? Depois de fazer o curso de rede, CCNA, CCNP, por aí fora, consegue encontrar já outros caminhos, né? Pode fazer um curso, por exemplo, de antenas, né? Não sei se aqui em Angola tem. Já há cursos, por exemplo, de comunicações móveis, em alguns lugares, não é? Pode fazer um curso de rede de fibra óptica, não é? São esses cursos que muitos já existem em várias academias, mas o curso inicial é um curso de redes. Ok. Para ter noção e depois desfazer ou escolher aquela área que dá... que a pessoa acabou por gostar mais, né? Vamos assim dizer. Exatamente. Okay. E eu tenho estado aqui a explicar aos meus estudantes, não é? Que hoje em dia os jovens são muito mais capitalistas, né? Querem logo um emprego, um salário muito alto, né? Quem sai da universidade e passa por esses cursos, né? E quer pôr a mão na massa, pode oferecer-se como voluntário, como um estágio não remunerado. Vai para uma dessas empresas, diz, olha, quero ser estagiário, mas não precisam pagar, né? Ele aí vai aplicar na prática o que aprendeu na universidade. Mas será que é aberturas? Será que é aberturas? Eu particularmente, né, na minha empresa, numa empresa, se eu for o diretor de uma empresa de telecomunicações e aparecem jovens que querem trabalhar, querem fazer estágio não remunerado, há sempre muito trabalho, há sempre os cabos para puxar, há sempre testes para fazer, há sempre muito trabalho. Então, eu acho que é um bom passo. Bom começo. Um bom começo. Exatamente, acho que deu para conhecer o currículo bastante vasto e muito bom do nosso convidado. Posso chamar especialista Euclides Agapito. Tem um currículo muito rico mesmo, e de certeza que acaba por ser fonte de inspiração para nós e para os seus estudantes e para todas aquelas pessoas que acabam convivendo, né? Porque é bom quando nós vemos que tem jovens que têm essa vontade de aprender, ensinar e de certo modo contribuir para aquilo que é o desenvolvimento, né, das empresas, do país e nessa vertente. Então temos que pedir que continue assim, continue a motivar. E claro, sabemos que tem alguns projetos, algumas empresas, presta consultorias, então dê a mesmo espaço para jovens, para poderem começar, como aqui acabou de mencionar, para poderem ter essa experiência do que é o mundo das telecomunicações, o que é o mundo de redes. Seria muito bom mesmo. Porque de facto nós estamos a precisar, muitos de nós saímos das universidades sem devidas orientações e ficamos assim meio que perdidos no mercado de trabalho. Exatamente. Em cada turma que eu passo, que eu ministro, cada semestre, tiro pelo menos 3 a 4 estudantes, ofereço uma bolsa, uma formação, indico para uma empresa, sempre, os melhores. Muito bom. Dando sempre oportunidades, né, a quem não consegue pagar por uma formação, por um estágio, né? Para quem foi meu estudante ou está aqui a nos ouvir, vai confirmar essa formação. Boa, então, muito bom. Muitos parabéns e que continuem mesmo com essa iniciativa e mais pessoas, mais investidores e mais engenheiros e donos de empresas que estejam a nos acompanhar. Por favor, deem mesmo essa abertura, porque temos muitos estudantes a se formar, temos muita gente a entrar para o mercado de trabalho ou à procura de algum trabalho, e essas iniciativas são realmente boas porque ajudam, né? E acabam por motivar ainda mais o desenvolvimento, os jovens a querer aprofundar conhecimentos, a querer resolver os problemas. Então é muito bom. Exatamente, acho que já podemos entrar naquilo que será o nosso tema de hoje. Exatamente. Comunicações móveis. Nós temos aqui os nossos telefones, ligamos, mandamos mensagens, mas como é que tudo isso começou? Como é que foi o início da era digital, da era da comunicação móvel aqui no nosso país? Bem, vou falar de forma global primeiro, né? Exatamente. Tudo começou nos anos 80. Eu não estava nascido ainda. Muito menos nós. Nos anos 80 ainda prevalecia somente a comunicação, né,
a telefonia fixa, né? Em que as pessoas tinham que estar estáticas, né? Num ponto, junto à parede, à espera de uma chamada. Eu vivi isso aqui em Angola, né? Às vezes tinha um familiar fora do país, mandava uma carta que ia ligar às X horas, tínhamos que ficar à espera da chamada, e se calhar o vizinho que não tinha um telefone fixo tinha que ir para a casa do outro vizinho, ficar à espera da hora da chamada, né? Então, o que foi a grande revolução, né? Na altura, a grande inovação foi a capacidade de podermos nos comunicar com outra pessoa em movimento, em qualquer lugar, a qualquer hora. Não é? Então, aqui em Angola, já nos anos 2000, isso foi uma realidade. Né? Mas nos anos 80 para cima, portanto, de 1988 e 1987, surgiu aí a primeira geração. Né? A primeira geração móvel, que trouxe apenas serviços de voz, somente voz. Né? A infraestrutura da rede era completamente analógica, não é? Os telemóveis eram grandes, né? Eram pesados, né? E na altura era somente para uso militar. Né? Eram telemóveis, né? Eram muito grandes e só se podiam transportar em viaturas. Né? Na altura a polícia que utilizava, a polícia dos Estados Unidos, né? De Detroit. Mas pronto, já era móvel, podiam transportar o equipamento exatamente. em outros lados. Então era uma geração completamente analógica, que podia apenas oferecer o serviço de voz. Muito mais tarde surgiram outras gerações, né? Mas na primeira geração, os conceitos, por exemplo, de célula e muitos conceitos que queremos falar hoje não existiam. Né? Havia uma grande torre, né? Uma grande estação rádio base que emitia ondas eletromagnéticas para uma zona muito limitada. Né? É como se fosse uma grande célula e só se comunicavam os telemóveis naquele espaço de cobertura, né? Não permitia expansão para outras zonas. Muito mais tarde surgiu a segunda geração, né? Que é a geração que digitalizou a voz. Né? A voz já não era analógica, agora é digital. Com base num padrão. Né? Digo né? Que é para a Europa, depois surgiram outros padrões para outros continentes. Mas a nível da Europa prevaleceu o padrão GSM, que é o Global System for Mobile. Exatamente. Então, a segunda geração digitalizou a voz, trouxe mais um serviço, que é o serviço de mensagem de texto, SMS, né? E outros continentes, como os Estados Unidos, adotou outras tecnologias, né? Outro padrão, CDMA, o Japão adotou um outro padrão, né? Mas o padrão que a Angola adotou, né, na altura, era o CDMA dos Estados Unidos, na altura era a Angola Telecom, abriu um departamento de serviços móveis, que depois passou a chamar-se Movicel. Né? A Unitel surge já com o 2G, com o padrão GSM, que permitia voz, digital e SMS. Aqui vou abrir um parênteses, né, para esclarecer algo que muitos de nós, até muitos engenheiros também complicam-se com isso, que dizem que o telefone analógico já não existe. Exatamente. Já não existe. Porque as redes móveis são todas digitais. Então, o telefone de laranjinha de botão, como vulgarmente chama, é digital. Digital não é por ter uma tela tátil ou um botão para pressionar. Exatamente isso. Na verdade é uma curiosidade que eu gosto muito, porque eu quando estou a lecionar também gosto de colocar essa pergunta para os estudantes. Ok, o telefone, aquele que nós chamamos de botão, é analógico ou é digital? E muitos ficam, não, é analógico. Então acaba por chegar nessa ideia que o Agapito deu aqui, né? Exatamente, porque o telemóvel, né, é composto por vários componentes, né? E um componente de entrada, logo a seguir ao microfone, é o nosso ADC, né? A voz é uma grandeza analógica, não é? E não pode ser processada por sinais discretos. Né? Então, esse componente faz a conversão da voz, que é analógica, né? São sinais sinusoidais, para zeros e uns. Então, o processamento de outros blocos dentro do telefone serão todos digitais, até sair pela antena do telemóvel,
sinal digital, não é? Para a estação rádio base mais próxima. Okay? Também digital. E a rede que vai processar as antenas, os concentradores, as centrais de computação, processam todos os sinais digitais. Nenhum sinal processado de forma analógica. Portanto, os telefones estão todos digitais. Okay. Prosseguindo, a segunda geração depois evoluiu para a segunda geração e meia. Vamos dizer. Okay. 2.5, né? Tentou entregar dados, né? Integrou uma tecnologia que chama-se GPRS, que é o General Packet Radio Services. O GPRS trouxe a internet, não é? Mas em banda estreita, né? Muito lenta, que ainda predomina hoje. Se estivermos numa zona com a rede muito fraca, ligarmos dados, vamos ter a letra G. Né? Quer dizer que estamos no modo GPRS. Quase não funciona, mas naquele tempo já era uma inovação. Imagina a latência, né? Disso, né? Naquele tempo já. Na minha experiência prática, na altura era estudante, né? Para aceder à internet tínhamos que ir a um cyber. Para a internet era só no computador. Então, naquele tempo o GPRS, já, o tempo até que demora a abrir uma página nem era um problema, porque nunca vimos algo diferente daquilo. Né? Sim. Pesquisar algo no telefone, abrir a internet e tal. Né? Depois surgiu os MSNs, né? Sim. Não sei se são dessa geração, né? Acho que usamos um pouquinho, mas... Sim. Então, surgiu depois, em termos de equipamentos de rede, não é? Surgiu o GPRS, com 2 equipamentos no core da rede, que permitiam essa comutação de pacotes. Passaram alguns anos, surgiu a capacidade desses equipamentos sofrer um upgrade software, né? E surgiu o serviço Edge, né? Que tentou dar um boost na internet no 2G, né? Que aí algumas bibliografias chamam de 2.75G. Ok. O Edge. Às vezes, quando ligamos a internet numa zona com fraca cobertura, aparece a letra E. Sim. O Edge. Ok. Então, depois de alguns anos, foi desenvolvido a terceira geração, né? Porque aquele cheirinho da internet já foi tão bom que a comunidade acadêmica, empresas já aceitaram tão bem, mas queriam mais velocidade. Precisávamos de mais, sim. Então, surgiu a terceira geração. Que já não cabia naquela infraestrutura de rede, né? Já não cabia na estação rádio base, né? As antenas, as BTS, as BSS, que são os concentradores, MSS. Eu acho que depois temos que entrar mais em detalhe para para desfazer todo mundo as BTS. Que não é técnico. Exatamente. Então, surgiu a terceira geração, 3G. Eu me lembro que aqui em Angola foi mais ou menos em 2004, né? A terceira geração é a geração que trouxe os smartphones, né? Naquela altura, a empresa que mais produzia smartphones era a Nokia, né? Sim. Tinha os Nokias bonitos e tal. Sim, os Nokias. Sim, os Nokias. Trouxe vários modelos, né? Eu me lembro bem dessa fase. A terceira geração já permitia, além da voz digitalizada, além da SMS, da mensagem, SMS, além da internet em banda larga, atenção que é a geração que trouxe a internet em banda larga, 3G, também permitia fazer videochamada dentro da rede móvel. Atenção, sem WhatsApp, sem nada. Permitia fazer videochamada, enviar conteúdos, enviar imagens por SMS, que é MMS. As MMS, exatamente. Olha, já nem me lembrava das MMS. Tinha ali um débito binário, né, uma taxa de transmissão aí na ordem dos 40, 60 megabits por segundo. Né? Superando o 2G puro, que eram 2 megas. 2 megabits por segundo. Ok. Tivemos um boost aí nos 60. Então foi um up... Era 60 megabits por segundo. Né? Só para lembrar que 1G eram 2 kilobits por segundo. 2G, 2 megabits por segundo. Que antes nem sentiam... Eu acho que antes nem era sentido. Né? Olha, era a tecnologia e já era bastante aplaudida, vamos assim dizer, né? É verdade. Quem só anda de Ferrari não vai perceber a velocidade de 1,10. Porque ele só vê o Ferrari. Exatamente. Então, quem só anda de 1,10 não vai perceber a velocidade de um Ferrari. É o que tínhamos na altura, nunca vimos algo diferente. Exatamente. 3G. O 3G trouxe alguma revolução, né? Trouxe aqui o surgimento dos smartphones
incentivou os serviços de internet banking, né? Trouxe a banca no telemóvel, jogos online, já permitia vídeos em HD, High Definition, e é uma geração que convivemos com ela até hoje. Sim, né? sim, Só para sim. matar a curiosidade de quem está a nos assistir, quando ligamos dados e aparece aí o H, quer dizer que estamos em 3G. Por que não aparece 3G? Porque o 3G depois também sofreu uma pequena evolução dentro da terceira geração, que é o 3,5G, que trouxe uma tecnologia que é o High Speed Downlink for Packet Access, né? Que é aquele H de High Speed, né? Que trouxe mais velocidade no 3G. Ok. Usamos até hoje. Não, isso é um facto, usamos até hoje. Então, em termos da infraestrutura de rede, o 3G por dentro, o 3G trouxe novos equipamentos na rede. Já não eram os mesmos equipamentos da rede 2G. Né? Só para ter uma ideia, se na 2G tínhamos uma BTS, né? que é a própria antena, assim, vulgarmente falando, no 3G é um Node B, né? É uma antena mais inteligente e tal. E outros equipamentos da rede de acesso, da rede core, foram novos equipamentos, né? Que permitiam essas taxas de transferência, essa velocidade e esses novos serviços. E pronto, ficamos muito tempo com 3G e tal, até hoje, né? Muito bom. E muito mais tarde, né? Eu, por acaso, quando entro para esse mundo, enquanto 2G e 3G, né? Eu antes trabalhei, primeiro entro num NOC, né? Eu trabalhei no NOC de uma empresa, Ok. que é a primeira área para se trabalhar em telecomunicação. Boa. A pessoa consegue ter uma visão geral do serviço, da rede. Exatamente. E entro no NOC, depois fui para uma área de operações, né? De rádio, rede de acesso, e depois vou para uma área de planeamento do core da rede. Ok, né? ok. O core é uma área muito bonita. Né? Quando estive no NOC, na rede de acesso, uma sonho era ir para o core. Ok. O core é uma área muito bonita. Ok. Né? E não aconselho ninguém ir para o core da rede sem passar por outras áreas. O core é o coração da rede. Né? Ok, tem que ter Se um tu não pouquinho de estiveres preparado, experiência. tragas o coração, a rede morre. Então, na altura, eu entro para o core, né? A operadora, e quem entra para o core planeia, ou era da parte do planeamento da rede, né? Do desenho da rede. As pessoas que trabalham em planeamento é que decidem o futuro da rede, né? É que desenham as capacidades, limites, né? Olham para aquilo tudo e é fantástico, né? Então, na altura, fizemos várias coisas muito bonitas em 3G, a nível do core, e depois surge o 4G, a quarta geração. O 4G já traz até 100 megabits por segundo. Há quem vai dizer, mas eu nunca experimentei isso, 100 megabits por segundo. Calma. Não vai experimentar mesmo, porque essas taxas que eu digo aqui são taxas observadas em laboratório. Ok. Para quem fabrica um carro e coloca aí que esse carro vai até 240 km por hora. Por hora, sim. É porque teve que fazer um teste. Exatamente. Né? E atingir a velocidade máxima do carro. Onde é que ele faz esse teste? Na via expressa, com muitos carros, não. Não. É uma autoestrada específica, não é? Onde ele faz esse teste. Ele atinge essas taxas. Acontece o mesmo nas redes móveis. Né? São testes que é feito em laboratório, sem nenhum outro utilizador na rede, né? E olhar para a taxa máxima que ela pode chegar. Agora, uma rede móvel, né? Para funcionar no modo live, como outras pessoas na rede, e não vai atingir essas taxas, porque sim. outras pessoas estão na rede, existem capacidades já ocupadas, etc. E a própria rede em si apresenta comportamentos diferentes num determinado período do dia. Né? Temos as busy hours, né? Horas de pico, né? Temos horas de da pico, manhã, sim. no meio do dia, no princípio da noite. São horas com muito maior tráfego na rede, e é normal um usuário experimentar não conseguir fazer uma chamada, ou ter que repetir a chamada, ou ter alguns drops, né? Algumas quedas. Então, o 4G trouxe aqui algo diferente, né? Além da alta velocidade, 100 megabits por segundo, mas trouxe serviços ultra rápidos, não é?
é uma rede que não foi desenhada para voz, só para dados. Ok. Dentro da estrutura da rede, foi removida a parte de comutação de voz, né? Dentro do core. Né? Já não há mais a parte do core de voz, só a parte do core de dados. Né? Por quê? Porque descobriu-se que era possível, né? Que é possível encapsular voz dentro de um pacote IP. Então, a rede 4G é uma rede totalmente IP. Todas as interfaces da rede é all IP. Né? É totalmente IP. A ação pela qual, né, o curso inicial para quem entra para a rede de móveis é redes de computador, redes IP, essa parte toda. Então, mas como é que... alguém pode perguntar, mas eu fico em 4G e falo. Ok. Duas coisas. Ou a tua voz está toda a essa parte do protocolo que faz o encapsulamento da voz em pacotes, que é o VoLTE, né? Voice over LTE, porque o 4G é representado pelas siglas LTE, que é o Long Term Evolution, não é? Ou alguns operadores que ainda não conseguiram implementar o VoLTE, que é uma feature à parte, não é? Quando se implementa o 4G, não faz voz. Então, as empresas podem começar com uma técnica que é quando um utilizador em 4G quer fazer uma chamada ou receber uma chamada, ele vai regredir um bocadinho para 3G, vai usar os recursos da voz contidos no 3G para suportar a chamada de voz. Depois de terminar a chamada de voz, volta outra vez para 4G. Mas o 4G só trabalha mesmo para a internet, para dados. Outros operadores implementaram 4G já com o protocolo VoLTE, em que o próprio usuário consegue experimentar chamadas de voz dentro do 4G. Dentro do 4G. Né? Se quiser, quem está a nos ouvir e quer fazer um teste, né? Não sei que operador está a utilizar, se tiver em 4G e fazer uma chamada, a rede vai voltar para 3G, ele vai ver acontecer. Sim, né? já. Se não voltar para 3G, quer dizer que esse operador já implementou então o VoLTE. Ok, sim. Acho que já sim, já tivemos essa experiência, sim. Então, pronto, 4G, para mim, parava por aí. Para mim, parava por aí a evolução das redes móveis. Mas por quê? Vou explicar por quê. Porque com 4G consegue fazer tudo. Ok. Ligações empresariais, rede móvel residencial, ligações para clientes individuais, faz tudo. Mas tudo. Para mim surge, voltando para essa ideia, surge uma pergunta. Será que nós, Angola, estamos preparados para só usar o 4G? Porque eu acho que ainda precisaríamos um pouquinho de mais tempo para ficarmos na ideia de só usar o 4G, porque em termos de acessibilidade, em termos de cobertura, em termos de muita coisa, ainda precisaríamos de evoluir um pouquinho mais, posso assim dizer? Eu acho que não. Eu acho é uma tendência mundial, não é? Os operadores em todo o mundo começarem a eliminar tecnologias mais obsoletas. Ok. Hoje em Angola, boa parte dos operadores mantém nas suas redes tecnologias 2G, 3G, 4G, 5G. Vocês não têm noção do custo operacional que esses operadores sofrem em termos de manutenção. A primeira é que, em termos de recursos humanos, né, existem áreas especializadas para 2G, para operar com 2G, etc. Existem investimentos só para 2G, que são equipamentos diferentes de 3G, como já expliquei. Sim. Licenças, não é? Outras equipes para 3G, equipamento, licenças, etc. Para 4G, para 5G. Então, manter isso fica muito caro para os operadores, não é? Então, na minha opinião, como já é possível ter voz 4G, tiremos só o 4G. Tem outros desafios, que já vou dizer. Tem outros desafios. Sim. O 2G, o 3G, uma dessas podia ser eliminada. Mas também tem outros desafios, né? As tecnologias móveis não servem só para os telemóveis. Existem máquinas, né? Como, por exemplo, os TPAs, os terminais de pagamento automático, dispositivos de GPS e outros equipamentos que funcionam com SIM card,
né? E muitos deles foram configurados só para operar em GSM, em 3G. Então, eliminando a rede 2G, pode afetar também os TPAs, não vão funcionar. A menos que essa indústria também evolua, né? Também, evolua, né? E, por outro lado, as populações mais rurais. É exatamente onde eu gostaria de chegar. Nossos avós lá, que não têm um iPhone 15, um iPhone 17, não precisam também, né? A população rural, né? Que normalmente tem os telefones mais com modelos mais antigos, né? Pronto, também poderão sofrer esse impacto. Exatamente. Mas eu noto a evolução nos últimos 4 anos, que a própria indústria que produz os telemóveis com teclado normais, os teclados de botão, já evoluíram. Boa parte desses telefones são 3G já. TPAs também, boa parte deles são 3G. Né? Então, a tendência, se calhar, vai ser mesmo evoluir. Daqui a pouco vamos passar também para os 4G, para os LTE, né? Os LTE. Mas também é importante observar que, à medida que as redes móveis evoluíram, de 1G até 5G, houve uma redução da cobertura. Eu explico isso através de uma equação matemática que todos nós lembramos, né? A cobertura da rede está relacionada com o comprimento da onda, né? E à medida que as redes evoluem, há um aumento da frequência. Exatamente. E sabemos que quanto maior a frequência, menor é o comprimento da onda. Exatamente. As redes 2G operam na zona dos 900, 1800 MHz, né? Ao passo que as redes 5G hoje estão a operar em 3.500 MHz, né? Um aumento de frequência muito grande. Então, numa zona em que eu posso cobrir, que eu devo cobrir com antenas, com estações, para a cobertura 5G, vou colocar muito mais estações, muito mais antenas do que para uma cobertura 2G, em que como a cobertura é maior, coloco o menor número de antenas possível. Mas isso tudo também fica voltado àquilo que é o dimensionamento, em função do estudo que vai se fazer, né, para aquela zona. Vamos ver, vamos planear. Sim, vamos planear. Mas onde temos uma estação 2G a cobrir, se fosse para 5G seriam 4, 5 ou muito mais ainda. Porque o 2G em si estabelece uma cobertura maior. Né? Uhum. Mas o foco dessa evolução não é na cobertura, é no débito binário, né? Na velocidade de dados. Né? E paramos no 4G, na minha opinião, devemos parar por aqui. Agora vou explicar por que surge o 5G. Né? Tudo isso na minha opinião. Né? Para os serviços móveis, o 4G tem de tudo. Mas há uma agenda, né? Uma agenda tecnológica global. Existe um roadmap. Né? Tudo tem o seu timeline. Né? Então, em 2020, era o ano onde o mundo queria massificar a inteligência artificial. Onde o mundo queria massificar o IoT. Okay. Né? Internet das coisas, né? Internet das coisas, tecnologias blockchain, essas tecnologias emergentes. Né? Então, o 5G veio atender esse pedido, né, da indústria emergente, não dos usuários. Ok. O 5G veio atender o pedido das cidades inteligentes, dos carros autônomos, né, dos carros sem motoristas, de conexões ultra rápidas, né? Além do 5G, o 5G não é uma evolução natural das redes móveis, né? Como aconteceu com o 3 e 4G, que os usuários precisavam de mais dados, tinham que ir para 4G, do 2G para 3G e por aí fora. Então veio atender essa indústria que precisava de conexões ultra rápidas, né? E o mundo hoje possui muitos dados, né? Hoje em dia produzimos muitos dados. E esses dados tinham que ser segmentados, tinham que ser usados para o lançamento de outras tecnologias, como a inteligência artificial, que usa grandes volumes de dados, né, para gerar inferências, para conectar outros dispositivos, gerar inteligência e etc. Então, neste contexto da inteligência artificial generativa, não é, que precisa de conexões rápidas,
rápidas, né? Temos servidores em todo o mundo ligados para IA, e com 3G, 4G não ia Não funcionar. seria possível. Ok. Então, o 5G vai atender essa indústria. IoT, né? Que são coisas conectadas à rede, à cloud, não funcionava tão bem com 4G. Né? O 5G hoje entrega velocidades de 1 gigabit por segundo. Né? No 4G paramos em 100 megabits por segundo. Hoje estamos em 1 gigabit por segundo no 5G. E pode chegar até 10 gigabits por segundo. Não sei se vocês têm noção dessa capacidade. Aqui já em Angola já se sente assim tanto esse uso do 5G? Eu, na altura que se lançou o 5G em Angola, eu experimentei 1 gigabit por segundo. Eu procurei essa imagem, né, ia mostrar, né? 1 gigabit por segundo. Mas naquele contexto ideal, né? Eu estava lá da estação. No ideal. Ideal. Sim. Conectamos, né? Estava fazendo o lançamento nacional, 5G, e o deu 1 gigabit por segundo. Deu até 1.2, né? Depois partilho a imagem com vocês. Sim, por favor. Foi... Imagino a emoção de estar a viver esse momento, de sair de lá daquele tempo passado, né? Que tinha que esperar processar, rodar. Depois hoje olhas para o teu telemóvel e vês 1.2. É incrível, né? Fantástico. É fantástico. Mas, por incrível que pareça, eu não conecto o meu telefone em 5G. Não preciso. Como eu disse. Já percebemos que é grande apreciador do 4G. Não preciso de 5G porque o espectro de frequência é muito grande, né? Ele opera até 3.500 MHz, né? E quanto maior o espectro, né? Maior é o processamento. Né? E consome mais bateria. Exatamente, telemóvel, sim. Né? É mais rápido, né? Consome mais bateria, então não preciso. 4G atende tudo. Né? Entretanto, o 5G veio mais ou menos para isso, não é? Para essa indústria emergente, essas indústrias que estamos agora a experimentar a viver, né? E as empresas, os operadores em Angola aproveitam esta grande velocidade do 5G para serviços empresariais, serviços residenciais, não é? E muitos operadores entregam 5G à residência através do FWA, né? Que é outra tecnologia de transporte, né? Com várias arquiteturas, point to multipoint, etc. Exatamente. E em Angola já vivenciamos 5G, né? Já existe, já funciona, né? Para conexões residenciais e empresariais. Mas o 5G é muito mais do que isso. Muito mais. Hoje em dia, em outras realidades, chamamos um táxi. O táxi vem sem motorista nenhum. Né? Okay. Todo conectado à rede 5G, né? E consegue nos levar em qualquer ponto. Né? Operadores de máquinas, né? A fazerem obras com aquelas gruas. Ficam a operar a grua no conforto da sua casa, no escritório, mas a máquina está lá, num outro lugar. Estão todos ligados à rede 5G. Então surgiu, já falou um pouquinho sobre o 4G e o 5G e acabamos de ver que o 4G acaba por estar voltado mais a conexões de dados, né? Vamos assim dizer. O 5G consegue fazer integrar a parte de comunicação de voz, ou também é uma evolução só mesmo do 4G, que é dados e esquece o resto? Boa pergunta. Do 4G, essa filosofia do 4G, abandonar vou chamar do Core CS, né? Core CS é o core do circuit switching, só comutava a voz, e adotar apenas o core de dados. Vai ser a tendência para outras, até o 10G, né? O 6G, 7G, já não haverá mais o core de voz, né? Porque já não adianta, porque eu já consigo entregar a voz com mais qualidade em IP. Né? Sim. Já não, o 5G também tem apenas o core IP, e no core da rede 5G integram outras tecnologias, né? Com base no padrão do 3GPP, que é um órgão internacional, né? Que padroniza a evolução das redes móveis. Já temos aqui serviços em clouds, né? Já equipamento que funciona em cloud, virtualização, essas técnicas todas já vêm com esse mundo todo, né? Já não é um core totalmente físico. Tem máquinas que não existem fisicamente. Exatamente. Como em 3G, né? Tu olhavas para uma BC ou para um RNC, para uma MS3G, né? Agora olhas para um servidor, né? Mas lá dentro está a correr aí um equipamento do 4G ou do 5G, do 6G, né?
com base em técnicas de virtualização ou técnicas mais avançadas, né, que orquestram apenas precisam apenas do servidor, né, e a parte do firmware toda vive aí num data center. E já existem realidades que já estão mesmo abandonadas, né? O 3G para baixo já estão mesmo descontinuadas. Muitas. E nós, Angola, previsão para descontinuar o 3G para baixo e ficarmos apenas no 4 e lá mais para cima? Nós em Angola ainda temos muitos desafios. Nós temos que cobrir zonas, né, que nem um G tem. Né? temos um grande desafio. Né? Nós temos primeiro que terminar a cobertura móvel. Né? A 3 operadores ainda estão aqui numa luta, né, para cobrir o país todo. Né? Ainda vamos em zonas em que temos muito pouca cobertura, né? Ainda há reclamações. Ainda há pessoas que sobem na montanha para falar o telefone. Sim, né? Por incrível que pareça, ainda temos essa realidade. Embora devo chamar aqui a atenção, né? Muitos dizem, mas aqui na minha zona e tal, não se fala, etc. Eu viajei e não havia rede. Sim, quando estamos a viajar, passamos por muitas zonas isoladas, né? Aí não tem que ter mesmo, pronto. A rede, cobertura, é para onde vive pessoas, né? Vive gente. Exatamente. Né? No mar, por exemplo, ninguém vai colocar uma estação, uma antena virada para o mar. Né? Exatamente. Então, as empresas olham isso como um negócio, né? Implementam uma estação onde tem pessoas que vão usar o serviço e vão garantir o retorno do investimento. Então, as empresas ponderam um pouco também, um pouco sobre essa análise, né? Essa relação custo-benefício. Né? E depois deparam-se com muitos problemas de infraestrutura. Né? Nosso país ainda vivemos com o problema da eletrificação, que é importantíssimo para alimentar esses equipamentos que ficam espalhados geograficamente em zonas remotas, onde não há energia da rede pública. São geradores e é um custo muito alto. Bom, já falando dos equipamentos e fugindo um pouquinho daquilo que é propriamente as tecnologias 3G e 4G, temos que ter aquela ideia de como realmente funciona, né? Eu tenho um telemóvel, né? Como é que a comunicação sai de um telemóvel para outros? Elementos que acabam por estar dentro dessa cadeia toda. Dessa cadeia, né? Sendo uma forma básica, saber o processo. É isso, é aquilo e funciona assim. Primeiro devo começar por dizer que o nosso telemóvel agora, onde eles estão aí, qualquer telemóvel, mesmo não estando numa chamada, ele está em constante comunicação com uma estação mais próxima. A estação é a antena, para quem não percebe, a torre, a mais próxima dele. Eles estão a conversar agora mesmo. Sabe qual é a conversa que eles estão a ter? Onde estás? Estou aqui. A conversa é essa. Onde estás? Estou aqui. Onde estás? Estou aqui. Essa conversa passa pelos links de sinalização, de uplink, downlink. Onde estás vem da estação, no downlink. Estou aqui, vem no uplink. Estou aqui. Para que isso serve? Isso serve para o processo de atualização do telemóvel à rede. Não é? Nós temos que constantemente atualizar. O telemóvel atualiza a sua localização sempre para a rede. Aonde quer que nos movemos, não é? A rede tem que saber aonde nós estamos. Para quê? Para quando alguém quiser ligar para mim, a rede encaminhar a chamada na antena mais próxima de mim naquele instante. Naquele momento. Existem momentos em que já vivemos, estou a ligar para ti, mas não chama. Está a dizer, não está disponível de momento. Né? Sim. É porque falhou algum processo de localização. A rede não localizou o telefone naquele instante. Em alguns momentos, essa mensagem de uplink, downlink, né, da atualização da localização pode falhar. Que é um problema que às vezes as redes móveis têm, né? Pode falhar. Mas tem assim motivos específicos para isso? Pode, por exemplo, imagina que eu estou agora aqui neste lado, né? E me movo para uma outra zona. Parece sob cobertura de uma outra estação. Pode ser que aquela estação naquele instante, não é? Não terá um canal para alocar o meu telemóvel. Ou estará fora de serviço. Né? Então aí falha o processo de localização. Ele tem que procurar outra rapidamente. E naquele instante pode estar uma chamada a caminho. Né? Surgem N hipóteses. Essa é uma delas. Não é? Isso é a primeira coisa. Né? Todos têm que saber que o telemóvel tem ligado, né?
a uma estação mais próxima. Né? É como aprendemos, né? Nós temos sempre um anjo, né? Temos uma estação mais próxima dele. Boa, sim. A conectar com o telemóvel. A estação é a porta de entrada na rede. É o acesso. Por isso é que chamamos rede de acesso. Quando alguém diz, não sou engenheiro de redes móveis, mas trabalho no acesso. Quer dizer que ele trabalha com estações de rádio base, na porta. Ou não, eu trabalho com rádio. A palavra rádio vem de radiofrequências, que são as antenas que emitem essas ondas. Exatamente. Né? Ele é só a porta. Né? Só que essas estações de rádio base são controladas. Todas elas têm um equipamento que controla um grupo delas, um agrupamento de estações. Esse equipamento podem ser vários na rede, mas cada equipamento desse pode controlar até 100, 80, 150 estações, dependendo da capacidade que ele tem. Né? Ele controla as estações. Né? É tipo um coordenador, né? De uma equipe. Quando vários telemóveis emitem, fazem uma chamada, não é? Ou um telemóvel, a chamada vai primeiro para a estação, não é? Mais próxima. Depois dessa estação tem que enviar para o seu controlador, né? Para este equipamento que controla várias estações. Esse equipamento não recebe só sinais de uma estação, de várias. Esse chama-se controlador de estações rádio base. Né? O controlador de antenas, assim posso ser mais específico. Tecnicamente chama-se BC, Base Station Controller, né? Para a tecnologia 2G. Para a 3G chama-se RNC, que é o Radio Network Controller. Depois, aqui termina um bloco, né? Que é a rede de acesso construída. Depois da rede de acesso, tem que enviar esse sinal para a rede core, para o coração. Né? Tem que enviar esse sinal de chamada para o coração, que é o núcleo da rede, core. Imagina que é como se fosse um bairro, né? Em que temos... administração? A administração central do bairro é que é o core, né? E a administração municipal é o core. As comunais são as estações. Exatamente. Né? Depois tem que reportar a administração municipal. O core da rede é a parte inteligente, né? É onde acontece a magia toda. Dentro do core temos um equipamento, né? Que chama-se Mobile Switching Center, que é o centro de comutação móvel. A esse equipamento estão ligados vários outros equipamentos. Está ligado à base de dados central da rede, né? Onde todos os assinantes da rede são conhecidos lá naquela base de dados. Quem não é conhecido naquela base de dados quer dizer que não é daquela rede, não é? Temos a base de dados central, temos a rede inteligente, que é aquela rede que é como se fosse um banco, né? Onde fica lá o nosso saldo. Quando fizemos um carregamento, vai neste banco. É como se fizéssemos um depósito. Quando fizemos várias chamadas, é debitado, né, no nosso saldo. Temos essa rede, essa IN, né? Intelligent Network, essa rede inteligente. É automático. Não fica lá um senhor a controlar o saldo, a descontar, não. É uma máquina automática. Não. Yeah. Temos ligado ao core a base de dados, o sistema de tarifação, que eu acabei de dizer. Temos os sistemas de correio de voz, né? Temos os sistemas de resposta automática, né? São vozes gravadas. E quando uma chamada não acontece por algum motivo, a rede terá de te reportar o motivo pelo qual não aconteceu a chamada, né? A chamada não é possível de momento e tal. Temos também integrado um servidor de SMS, que é o SMS Center, que é um servidor onde vão parar nossas mensagens. Não são enviadas diretamente. Oi, chegou ali. Não. Vai sair do telefone, vai para aquele equipamento, depois é que é entregue, não é? Temos também nesse core da rede integrado serviços de billing, não é? Depois, nesse core da rede, o que acontece? A chamada chegou no core, né? Saiu do telemóvel, foi para a estação, foi para o controlador da estação e foi para o core. O primeiro equipamento que recebe este pedido é a MSC, né? A central de comutação. A central vai questionar ao HLR, que é essa base de dados do cliente, né? Dados
sobre a localização do assinante de B, da pessoa que está a ser chamada. Não é? Mas antes vai consultar na base de dados se este assinante é desta rede ou não. Dessa rede, ok. É? Se não é desta rede, quer dizer que a rede core vai pedir a outras redes interligadas a ela, a outros operadores, se esse número pertence a um deles. Ok. E esse operador vai ter que questionar, interrogar ao HLR desse mesmo operador, não é? Que vai te entregar os dados de localização do número que está a ser chamado. Ok. Razão pela qual, mais uma vez, que os telemóveis atualizam a sua localização. Não é? Se eu tiver a ligar para a Eulália agora, não é? Marco o número da Eulália, mando a chamada vai para a estação mais próxima, a estação mais próxima vai para o concentrador, este concentrador vai para o core da rede, o core, a MSE, questiona o HLR onde está a Eulália, o HLR envia todos os dados da Eulália, a Eulália está na estação número X. Então ele vai enviar. Não é? Ok? Depois vai questionar a tarifação, né? Se eu tenho um saldo para falar com a Eulália. Ok. Se tiver 0 saldo, vai ter. Não tem saldo. Mas é tudo feito muito rápido, né? É uma só para ter uma ideia, tanto. no 2G são 480 milissegundos, né? Esse é o tempo do call setup. Call setup é esse processo todo, né? E a tendência também quanto mais as redes evoluírem, diminuir o número de equipamentos, é para diminuir o tempo, né? O tempo de resposta, ok. Né? Se tiver saldo e tal, a chamada é autenticada e prossegue. Né? Tudo de forma automática. O telefone da Eulália começa a chamar. Né? Tudo isso acontece através da sinalização que é trocada na rede. A sinalização é um sinal de baixo tráfego que permite os equipamentos comunicar entre eles. Ok, está chegando. Depois acontece a magia. É muita coisa. É muito bonito. Nós só pegamos o telefone, só queremos ligar, só queremos falar. Mas esse processo onde a magia acontece, nós ficamos assim, tipo... E os operadores, os engenheiros que trabalham em operadores, estão todos os dias a garantir que isto aconteça. A garantir que as estações estão disponíveis, a garantir que a BCE está a controlar efetivamente as chamadas, que o core está a fazer o seu trabalho. Né? Existem várias áreas, vários departamentos, cada um com a sua missão. Né? Trabalha nas bases de dados do cliente, atualizarem capacidades, uns trabalham na transmissão. Né? A ligação, geralmente, das estações, das antenas, para esse controlador das antenas pode ser por fibra óptica, micro-ondas, outras tecnologias de transmissão. Né? Tem também uma equipa que garante essa ligação. São equipas multidisciplinares que têm que estar sempre sincronizadas para, no fundo, permitir que o usuário consiga efetuar uma chamada com sucesso. Depois tem aquela parte, se calhar a gente anda um pouquinho para outro tema, que estamos em movimento, né? Vamos assim dizer, não, nós estamos aqui, ele já respondeu, né? Vamos assim dizer, já teve aquela resposta que o telemóvel da Eulália está nessa localização. Então é aquelas estações, as estações daí que estão a dar resposta. Mas eu saio daquele local e já estou num outro sítio. Então já ouvimos falar um pouquinho sobre... Estás numa chamada, estavas numa célula, passa para outra. Sim, esse processo bem famoso que ouvimos aí, handover, né? Naqueles estudos de comunicações móveis. Poder dar uma chegazinha. Eu tô com muita vontade de ter um quadro, eu sou muito visual. Da próxima vez vamos ter aqui um quadro. Sim, a próxima vez que vir aqui o nosso podcast já terá um quadro. Eu sou professor há muitos anos. Né? Há quase 15 anos ou mais, né? E eu gosto muito de explicar. Exatamente. O handover, né? Que também chama-se handoff, né? Em outros países, é esse processo. O que é que uma estação garante? Uma estação a funcionar, né? Ela garante a emissão de ondas eletromagnéticas a um certo raio de distância, né? Então, este raio, esta zona coberta por uma estação chama-se célula. Num bairro, num município com várias estações, não é? Tem várias células. Várias células. Que chama-se cluster, né? Vamos chamar de cluster, exatamente. Né? O aglomerado de várias células. E o assinante, ele pode viajar, pode, enquanto ele está em movimento, pode passar por várias células. Okay? Então, essa passagem do assinante em movimento, de uma célula para outra, é que chama-se handover. Mas há um processo técnico muito bonito, né? Rapidamente eu vou explicar. Se eu estiver aqui agora, né? Eu tenho aqui a minha antena mais próxima, olho para a minha rede, tenho aqui uma rede muito boa. Se eu
estiver numa chamada agora e começar a me deslocar para um outro ponto, para uma outra direção, não é? Desde o momento que a minha chamada começou, eu estou em potência máxima. Estou perto da estação mais próxima, efetivamente. Certo. Isso é um gráfico, né, que está na minha mente agora. Sim, estamos a tentar entender. À medida que eu vou me deslocando, vou me afastando da estação onde começou a minha chamada. Eu estava em potência máxima. Quando vou me afastando, vai decrescer a potência, vai diminuindo a potência com o aumento da distância. Não é? Certo. Há um limite, há um limiar de potência, há um valor que é definido pela operadora, que é controlada pela BC, não é? Que controla as estações, em que naquele nível de potência já não há condições desta chamada ser controlada pela estação inicial. Quando chega neste limiar, automaticamente a estação mais próxima, na minha direção, para onde vou, começa a receber, né? Começa a controlar o meu telemóvel. Eu entro naquela outra célula, na célula emitida pela estação mais próxima, e automaticamente entro na zona de cobertura da outra célula, não é? Então, naquele limiar de potência, eu entro para outra célula e vou chegar mais perto daquela célula. E vou atingir potência máxima também, não é? E acontece, vou continuando, vai acontecer a mesma coisa. E exatamente, assim a ligação. Em muitos casos, sobretudo na busy hour, né? Pode acontecer que a chamada cai, mas o handover normal, a chamada não cai. O cliente não percebe que fez a comunicaçãozinha. Né? Exatamente. Né? Mas em alguns casos, se a outra célula que tem que receber a minha chamada tiver os canais todos ocupados, a chamada cai, tem que repetir. Ok. Olha, a ligação, estava a falar, a ligação falhou, né? A ligação falhou, vamos repetir. Isso acontece quando a rede, né? A rede móvel em questão, precisa aumentar a capacidade, né, daquelas células. Né? Por isso é que as redes móveis precisam investir continuamente, os operadores precisam investir continuamente nas suas infraestruturas, nas suas redes. É um investimento contínuo. Né? Ok, não pode parar. Na ordem dos milhões. Né? Não, mas também tem um retorno muito bom, né? Porque quem já não tem como falar de uma sociedade sem o uso de telemóveis, de chamadas, e então eles investem para manter a infraestrutura, mas também o retorno é bom. Muito bom. E falando nisso de célula, há um aspecto muito curioso, que é os operadores, eles têm atribuído um espectro de frequência, né? Pelo regulador, pelo INACOM. Né? O operador A vai operar daqui até aqui, o B daqui, um espectro. E esse operador consegue cobrir o país todo, por exemplo, com esse espectro. Mas esse espectro não termina. Será que dá para... De cada célula existe uma faixa de frequência de operação? Não é? A pergunta é, será que tem faixa de frequência para todas as células, para milhares de células? Sim. Não tem. Porque a faixa é limitada, não é? Não tem. Mas tem algo interessante, que é o processo de reutilização de frequência, que é uma das características das redes móveis, né? A frequência alocada a uma célula pode ser reutilizada numa outra célula, desde que elas não estejam totalmente juntas, né? Para evitar a interferência com o canal, né? Do canal adjacente. Né? Vou dar uma separação, colocar outra. Ok. Boa, engenheiro Agapito, claro, nosso tempo também aqui a voar. E desculpa, engenheiro Eulália, mais uma questão. Ainda falávamos sobre esse processo. Ainda tem a parte do roaming. E eu queria entender, para aquelas pessoas que viajam, imaginemos, eu tenho um chip da Unitel, mas lá fora eu consigo falar mesmo com o chip da Unitel. Como é que é esse processo de roaming? Ok, existe um equipamento nas redes móveis, para além da base de dados de clientes, né? Os clientes locais daquela rede, né? Os clientes home, por isso é que é HLR, né? Home Locator System. Existe um outro equipamento que é o VLR, é Visitor, né? Para clientes e visitantes. E os operadores no mundo têm acordos de roaming, né? Tem acordos de interligação, acordos de roaming. Esse acordo de roaming permite agora, atualmente, que quando chego num país, né? O meu telemóvel, né, seja assegurado por uma operadora local que tem acordo de roaming com o meu operador no meu país. Né? Automaticamente eu sinto ao mudar, olha, agora é Vivo, estou no Brasil, por exemplo, ou Mel, Portugal. Ok. Então, eu entro naquele operador em Portugal, por exemplo, Mel.
Só para eu poder usar a rede da Mel, eu tenho que ser conhecido numa base de dados local daquela rede. Então fico no VLR da Mel, né? Alguém que vem em Angola fica no VLR de um operador cá, né? Esse operador vai fazer chamadas, vai receber chamadas, vai usar a infraestrutura. Ok. Por isso é que tem que pagar também Por cá isso, e pagar lá o operador dele, né? A esses acordos de roaming, né? Diz que ele está na base de dados, visitante, consegue usar, é como se fosse um usuário local. Consegue fazer chamada, consegue ter rede. Ok. Por isso é que agora nós temos que o mundo, né? Temos o mundo a um clique, temos um mundo todo mais próximo, né? Por causa também desses acordos que vão acontecendo, vão se fazendo. Acaba por melhorar a experiência também dos usuários relativamente àquilo que é comunicação. Porque agora imagina, tu vais mudar, vais para um país, tens que estar sempre a comprar chips, a comprar... ou seja, ficar por dentro daquilo que são as redes de telefonia lá. Então... E é isso. E é perigoso, só para falar aqui sobre um problema, que é essa remoção das infraestruturas antigas, né, 2G, 3G. Há países, por exemplo, imagina que um operador cá tem acordo de roaming com um outro operador em 3G. Mas aquele operador lá no mundo já eliminou 3G. Ok. E tu vais para aquele país, não tem como. Tem que comprar mesmo um outro SIM card. Ok. Assim, também tem. Também Então, temos que acompanhar essa temos evolução. que acompanhar. Falando rapidamente do 6G. Eu já ia exatamente perguntar isso, porque estamos mesmo aí a voar no tempo. Né? 6G. Uhum. 6G não é... Não precisamos. Também não é para um usuário. Não é uma evolução. Não é porque o 5 já está esgotado. Agora precisamos de mais. É igualmente, né? O 6G promete 100 gigabits por segundo a 1 terabit por segundo. Mas então, o que é isso para nós todos? 6G. 6G é a 6ª geração. 6G, ok. É a 6ª geração. O 6G. Depois do 5G, tecnologia o 6G. móvel. Ninguém tem em mente como é que é. Até o próprio desenvolvedor de 6G, né? Não tem noção de como é que vai ser a arquitetura da rede 6G, né? O 6G também vem para atender novas tecnologias que nós não temos ainda aqui. Vocês já ouviram falar da internet tátil? Em que tu precisas pensar. Acontece. Não precisa ir lá. Internet tátil. Tu colocas um dispositivo. Ok. Não pensa, Google abre. Peixe. Aí pesquisa sobre peixe. Uau! Vem atender outras tecnologias. Ok. A promessa é 2030. Vem atender, quase. vem atender aqui a indústria holográfica, hologramas. Ok. Os hologramas. Vem revolucionar a super inteligência artificial, né? As redes neurais vão crescer muito mais ainda. Então, seja vem atender tecnologias que vêm em 2030. Né? Ok. Nós temos que estar capacitados para acompanhar essa evolução, né? No mundo todo, há um operador que está muito à frente com 6G, que é a China Mobile. Ok. Vocês não sabiam, o maior operador de telefonia do mundo é a China Mobile. Né? Okay. E a China Mobile lançou um satélite de baixa órbita em 6G. Né? Okay. Então, 6G vem para isso. E esta capacidade de 1 terabit por segundo é tão grande, é porque o 6G vai usar ondas submilimétricas, né? O 5G usa ondas milimétricas, frequências muito altas, que vai garantir então esta velocidade, né? Tremenda. Essa super velocidade. Ok, bom. Estamos mesmo já assim a escassos minutos do fim do nosso episódio. Eu gostava de pedir ao especialista Euclides Agapito que fizesse assim de uma forma bem prática um pequeno resumo daquilo que são os elementos, né, vamos assim dizer, de comunicação móvel. Só para nós resumirmos, dizemos assim, ok, conseguimos aprender que para comunicação móvel eu preciso disso, daquilo para funcionar. Ok. De forma muito resumida, nós precisamos do telemóvel, né? Pronto. O telemóvel vai comunicar com a estação, a antena mais próxima, né? Que todo mundo já viu. Ok. O que se vê são as antenas. O que não se vê são os outros elementos, né? Essa antena vai ligar a um controlador, vamos chamar ele de BSC ou RNC, dependentemente da tecnologia. A tecnologia, sim. Depois vamos ter um MSC, uma central de comutação, onde é comutadas as chamadas de voz ou dados, né?
São esses os elementos fundamentais, né? A rede móvel é dividida por rede de acesso e rede core, não é? Fundamentalmente. Na rede de acesso temos as antenas e o controlador. Na rede core temos a central de comutação e todos os elementos que auxiliam essa central. As bases de dados de cliente, sistema de tarifação, sistemas de SMS, etc. E depois, mais para frente, tem a interligação deste operador que está aqui a construir com outro operador. Neste caso, o outro operador aqui na interligação vai ter uma MSC, depois uma BSC e depois uma estação. Né? As MSCs dos operadores interligam-se, né? E por baixo temos as BSCs e as antenas, né? As estações. Mas nesse caso, esse processo também acontece para operadoras diferentes, mas de uma Unitel, Africell. Como é que é esse processo? O processo também é o mesmo? O processo é o mesmo, mas o operador, a MSC de um operador num país tem que se ligar com todas as MSC dos operadores dos outros operadores. Uhum. Né? Sim. O operador A, com a sua MSC, tem que se ligar com a MSC do operador B e C. Por isso é que eu consigo ligar para todos os operadores com o mesmo número. Né? As MSCs estão interligadas, eles têm que ter esse acordo. Né? Interligação. Senão seria só essa operadora só fala com ela mesma. Exatamente. Então, se eu ligar, por exemplo, para um outro número, eu evito falar o nome dos operadores, sim, né? Para não fazer publicidade. Não pagam. Ainda não está a pagar o podcast. Eu estou no operador A. Exatamente. Está o número de um operador B. Uhum. A chamada vai para a estação, né, mais próxima do meu operador, ok? Depois vai para a BSC, para o controlador. Quando chega na MSC, a MSC já sabe que este número não está na base de dados ligada a ela. Sim. Então, por essa ligação que tem que existir entre as duas MSC dos outros operadores, vai questionar, né, vai entregar o sinal a outro operador, vai chegar na MSC do outro operador, que vai procurar na base de dados de clientes do outro operador, tal número. Boa. Lá também vão verificar a localização deste assinante neste operador e assim a chamada. Ok, vai fluir. Okay. E mais uma coisa, só para finalizar. Qual é o meio de transmissão que se usa na comunicação móvel? Bem, a comunicação móvel pode utilizar vários meios de transmissão ao mesmo tempo. Né? Ao mesmo tempo. Dependentemente da especificidade, não é? Mas como sabemos, o meio fundamental é a fibra óptica. Né? Fibra óptica também é um mundo, né? Um dia se calhar vem aqui falar de fibra óptica. Eu também tive aqui grande experiência em fibra óptica. Mas fibra óptica é um cabo, né? Que tem que ser mesmo enterrado ou passar em aéreo mesmo. Então tem zonas que não é possível se calhar passar um cabo de fibra óptica, né? Zonas muito remotas, né? Com vários rios, montanhas, e é muito complicado. Então ali recorremos aos feixes artesianos, né? As micro-ondas ou satélites, né? Então nas comunicações móveis existe esta flexibilidade do meio em função da situação, do planeamento. Né? E do custo e etc. Né? Para operadores móveis que fazem venda de serviço para clientes, né? Eles também, eles analisam a capacidade que o cliente solicita, analisam o investimento, o preço, o custo, por entregar essa capacidade em fibra óptica, se ele pagou muito bem, né? E se pode passar fibra óptica lá no cliente, onde ele está localizado, em micro-ondas, né? Se não pode passar uma fibra óptica, mas vai entregar essa capacidade, ou em satélite, ou num outro meio. Ok, boa. Muito bom. Acho que temos que ter o especialista aqui muito mais vezes, porque o tema acaba por ser muito amplo e claro que podemos sempre aprender mais. Engenheiro Euclides, ou especialista Euclides HP, tu sinta-se mesmo à vontade de voltar para aqui, para o nosso Podtech, para partilhar mais coisas voltadas a esse mundo das tecnologias, porque já conseguimos perceber que tem domínio de muitas e muitas coisas, não só voltadas às comunicações móveis, mas também em outras tecnologias. Antes de finalizar, não sei se gostava de, a título do conclusivo, passar alguma informação, alguma coisa que queira fazer como resumir, não é? Resumir de forma... passar alguma informação. O que é a comunicação móveis, de forma resumida, para aquelas pessoas que estão a ouvir pela primeira vez. E se quiser passar também já alguma informação, sei que também acaba por participar em workshops, em vários eventos, então se puder falar um pouquinho também, assim, de forma brevezinha, para fecharmos já. Ok.
Portanto, comunicações móveis está entre nós, né? Não é só o telemóvel, né? Mas o tablet, o computador, tudo que tem um SIM card, não é? O relógio, etc. Está aí em nossas vidas. E eu acredito que ninguém vive hoje, né? Se um jovem sem um telemóvel, né? Não está conectado, né? É tão importante as comunicações móveis, embora também daqui a alguns anos os telemóveis vão desaparecer, será o fim dos smartphones, né? Porque apenas uma pulseira no nosso pulso, vou poder projetar um ecrã em qualquer lugar, na parede, né? Com a internet tátil, etc. Então, as comunicações móveis hoje são a espinha dorsal para uma sociedade. No fundo, as telecomunicações como tal, né? Já não há sociedade sem tecnologia, sem telecomunicações, né? E se para as telecomunicações, bancos param de funcionar, hospitais, toda uma indústria, não há sociedade. Então é um assunto muito sério e parabenizo aqui o Podtech pela escolha desse tema. E eu sendo lisonjeado de estar aqui a falar sobre isso com muito entusiasmo. Com muito entusiasmo e estou aberto para vir para aqui falar sobre esse tema e outros temas também. E se calhar alguém está a olhar e perguntar, mas como é que eu chego até esse nível de informação, de conhecimento, né? Eu formei-me há muitos anos, né? Muitos anos, mas quase 15 anos atrás. Mas sou um eterno estudante, um eterno pesquisador, né? E, entretanto, no mundo em que estamos de tecnologias, temos que estar sempre a aprender. Sempre a aprender humildemente, né? Humildemente, com qualquer pessoa, ler, estar sempre em workshops, palestras, fórum, conferências, né? Quem vai para uma conferência, para um workshop, para um debate, para uma palestra, não sabe a mesma pessoa, né? É como se fossem várias aulas ao mesmo tempo, né? Então, para quem é estudante, tem que estar sempre atento a conferências, palestras, né? Podem ir para o meu LinkedIn, né? Que é Euclides Agapito. Eu participo em várias conferências. O nosso realizador vai passar embaixo depois. Euclides Agapito. Sim, põe o LinkedIn, Instagram. Participo em várias palestras, várias conferências. Falo de outros temas interessantes, né? Hoje falo muito mais sobre inteligência artificial generativa, né? Que é uma área de estudo em que eu estou inserido agora. E se calhar nos próximos convites venham falar de inteligência artificial ou de um outro tema ligado aqui às telecomunicações. Será sempre um prazer, não é? E convido a camada jovem a estudarem, a especializarem-se, porque os vários especialistas que o país tem ainda são poucos para os desafios que o país enfrenta. Ok, boa. Tá bem, muito obrigada. Foi de fato muito interessante. Nós já tivemos aqui vários temas, falamos de cabos submarinos, depois falamos de XP e agora tivemos a comunicação móvel. Era mesmo importante sabermos como é que tudo funciona, como é que nós conseguimos ligar para uma outra pessoa que está lá no sonho, em outra província. Foi de facto muito interessante ter especialista aqui a falar sobre esse processo por detrás da comunicação móvel. Bom, o tema não esgota por aqui. Em próximas ocasiões, de certeza que teremos novamente aqui o especialista Euclides Agapito. Mas por hoje nós vamos dar então por encerrado o nosso Podtech. Muito obrigada mais uma vez pela participação. E claro, não podemos nunca nos esquecer de falar dos nossos parceiros que estão conosco. Nós temos a Polaris Media, né? Responsável pelo nosso espaço, responsável por coberturas de eventos. Então, se vais a precisar de alguma cobertura de algum evento, aniversário, casamento, sessões fotográficas, não esqueça de procurar a Polaris Media. Não se vão arrepender. E também temos o JBM, não é? Que é responsável pelo audiovisual. Exatamente. Sentem a qualidade do Podtech, é exatamente isso. Então nós temos aí os nossos realizadores que também estão disponíveis para atender às vossas necessidades. Temos também a Cis Company. A Cis Company. A Cis Company é nosso parceiro que oferece cursos de cibersegurança para você que quer mergulhar neste mundo. Então temos a Cis Company que é para você ir e aprender mais sobre essa área que a cada vez tem surgido muita demanda desses profissionais.
E é isso, para você também que gostaria de fazer parceria com o Podtech, estamos abertos para parceria, patrocínio, tudo, não é? Exatamente. Estamos abertos, podem sim. vir patrocinar, nós vamos agradecer. Boa, e claro, e como o Podtech também acaba sempre por estar voltado àquilo que acontece na nossa sociedade, não vamos nos esquecer que estamos em novembro, temos aí o nosso Novembro Azul. Homens não precisam sentir vergonha, cuidar de vocês também é necessário, tal e qual nós mulheres fizemos o nosso toque para ver algum diagnóstico mais cedo, né, sobre o câncer da mama. Então, novembro é voltado para aquilo que é o câncer da próstata. Homens, vamos cuidar, vamos fazer os exames, não precisam estar com vergonha, porque cuidar de vocês também é uma prova de amor. Então, ativem o sino, coloquem likes, continuam sempre a acompanhar o portal Somos TI. Engenheiro Euclides Agapito, muito obrigada. Parceira Vita, muito obrigada. E é isso, né? Por hoje. Terminamos por aqui. Mais uma vez, muito obrigada, engenheiro. E muito obrigada a vocês que estão aí a nos acompanhar sempre. Fiquem sempre atentos, que teremos mais conversa, mais temas tão importantes. Porque esse espaço é mesmo para isso, para partilhar conhecimento. E vamos continuar com esse propósito. Ok. Quero desejar muitos parabéns para vocês, né, pela iniciativa. Muito uma obrigada. iniciativa feminina por mulheres que pensam em tecnologias, né? Há muito tempo atrás haviam poucas mulheres dentro deste mundo, né, mergulhadas com cabeça aos pés. E muitos parabéns, né? Muito obrigada. Assim, nós estamos aqui para dar todo o apoio necessário. Muito obrigada. Muito obrigada. É isso. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.